Será que com o coronavírus, finalmente o imposto sobre grandes fortunas vai sair do papel? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O imposto sobre grandes fortunas, eu preparei aqui algumas considerações para fazer. Primeiro, dizer que o imposto sobre grandes fortunas é um imposto de competência da União. Portanto, é um imposto federal, né? Caso ele venha realmente a ser criado, o dinheiro arrecadado irá para os cofres da União Federal. Trata-se, portanto, de um imposto federal. A previsão dele é uma previsão constitucional. Ele está previsto na Constituição. Portanto, em 1988, desde 5 de outubro de 1988, naquela quarta-feira histórica, que foi promulgada a Constituição Cidadã, existe lá previsão para o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Mais precisamente, no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. Artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. E por que agora o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, volta ao debate? Primeiro porque nós vivenciamos um momento que podemos conceituar como, definir como dramático, e no campo tributário não é diferente. Já está havendo e haverá ainda mais queda substancial na arrecadação, tanto a nível municipal, estadual e federal. Ora, com o Brasil parado e a economia sem se movimentar, é evidentemente que haverá queda substancial na arrecadação tributária. Isso devido aos efeitos da pandemia de coronavírus ou Covid-19, como queiram. Pois bem, diante desse cenário de queda na arrecadação, e no momento em que o Brasil precisa mais de dinheiro do que nunca, o deputado Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a defender enfaticamente que finalmente seja instituído o imposto sobre grandes fortunas. Ele é, inclusive, autor de um projeto de lei, o projeto de lei 183 de 2019, portanto do ano passado, que tem como objetivo exatamente taxar as grandes fortunas do Brasil. É um projeto de lei de difícil aprovação. Basta lembrar que a Constituição já está prestes a completar 32 anos de existência. E nesses 32 anos, como eu já lhes disse, o imposto sobre grandes fortunas nunca saiu do papel. Por algumas razões básicas, as principais. Primeiro, que é muito difícil tributar poderosos, tributar quem tem muito dinheiro. Essas pessoas, como é sabido, têm influência no meio político. Segundo, é que existe um argumento que, caso esse imposto fosse instituído,
ricos, milionários, iriam mandar dinheiro para fora do Brasil para não ser tributado. E também haveria um desestímulo ao investidor estrangeiro. Pois bem, alheio a isso, o PL 183 de 2019 tem que ser uma lei complementar. O imposto sobre grandes fortunas é um dos tributos que exige lei complementar para ser aprovado. Portanto, maioria absoluta para aprovação, quórum de maioria absoluta. E o deputado Plínio Valério defende o seguinte: olha, vamos aprovar o imposto sobre grandes fortunas para que o dinheiro arrecadado sirva para combater os efeitos nefastos do coronavírus. De acordo com o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, somente aquelas pessoas que têm um patrimônio cujo valor ultrapasse 22 milhões de reais seriam tributadas. E as alíquotas variariam com 3 faixas de alíquotas, portanto, tratando-se de um imposto progressivo, alíquotas de 0,5%, 0,75% e a alíquota máxima para as maiores fortunas seria de 1%. Segundo o deputado, caso o projeto seja aprovado ou já tivesse sido aprovado, estaria entrando nos cofres tributários da União algo em torno de 40 bilhões com a taxação das grandes fortunas. Esse dinheiro serviria para comprar respiradores, equipar UTI e compra de EPI, equipamento de proteção individual, para os servidores que atuam na área da saúde no combate à pandemia internacional. Pois bem, para finalizar, eu gostaria de lembrar que, por incrível que pareça, ou por coincidência, a instituição do imposto sobre grandes fortunas também está sendo debatido nas eleições americanas desse ano. Tá? Há um debate lá para se instituir um imposto sobre grandes fortunas lá nos Estados Unidos. E sobre essa questão de que iriam mandar dinheiro para fora, sinceramente eu não acredito nisso. A Receita Federal está muito bem aparelhada. O Ministério Público já mostrou que está muito atento a essas remessas, caso elas sejam ilegais. E para mandar de forma legal, não compensaria, seria melhor realmente pagar o IGF. Então vamos aguardar se a pressão dos ultramilionários será mais forte, como sempre foi do Brasil, ou se finalmente o IGF vai sair do papel. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.